2023 mal começou e o presidente Lula já começou a atacar o mercado financeiro em uma missão bastante perigosa. Qual o motivo dessa raiva de Lula com o Banco Central e com o mercado financeiro? Por que o Lula quer mexer na autonomia do Banco Central e quais os riscos dessa jogada política? O que pode acontecer com a Bolsa de Valores, com o seu dinheiro e o que a Turquia tem a ver com isso? Assiste esse vídeo até o final que você vai descobrir a resposta não só para essas, mas para as outras perguntas que o mercado está se fazendo agora. Não é mistério para ninguém que o Lula não é nem um pouco simpatizante com o mercado financeiro. Mas muita gente não entende qual que é a razão para toda essa raiva de Lula com o mercado. Mas você vai descobrir agora nesse vídeo, porque eu vou explicar para vocês todas as razões, que estão por trás dessa raiva de Lula, e desse conflito, tanto quanto o mercado quanto o Banco Central. Antes de a gente entender toda essa questão, a gente precisa definir muito bem quem é o mercado. O mercado não é aquele no qual você compra pão francês aí todo dia às 7 da manhã. Muito menos o mercado é uma entidade misteriosa ou um grupo de 5 ou 7 pessoas numa sala com ar-condicionado num prédio de luxo. Esquece, não é nada disso. O verdadeiro mercado na economia vai muito além desses exemplos ou de qualquer outros que você possa dar. De forma muito resumida e prática, o mercado é um conjunto de todas as pessoas que movimentam a economia de um país. E se você acha que apenas um grupo de 5 ou 7 pessoas é capaz de fazer isso, você está muito enganado. O mercado, a economia se movimenta desde quando o Itaú compra lá 2 bilhões de reais em uma ação, até quando você vai de manhã tomar o seu café na padaria. E o motor para a economia girar é a confiança no consumidor. Se você está confiante a gastar o seu dinheiro, está confiante com o que vai acontecer com o seu emprego, com a prosperidade do país, você vai ser mais estimulado a gastar. E, da mesma forma, as empresas vão ser estimuladas a investir. Guarde bem essa frase, porque isso vai ser muito importante para você entender por que o mercado está tão cauteloso e com pouca confiança nesse momento. Aquele pão que você compra, no exemplo que eu dei na padaria ou no mercado às 7 da manhã, ele ajuda não só o cara do mercado ou da vendinha, como o cara que vendeu o trigo para fazer aquele pão, quanto a empresa que forneceu e vendeu o forno para aquele pão ser assado, quanto a pessoa que fez o pão para você, quanto o cara do caixa onde você pagou no supermercado, mais uma série de outras coisas. Eu poderia ficar aqui mais de 10 minutos só falando de todas as pessoas que são impactadas positivamente por apenas um movimento na economia. Agora imagine isso em larga escala, aí 200 milhões de pessoas aqui no Brasil movimentando, fazendo negócios, diversos setores. É isso que move a economia, esse é o mercado. Mas sem a gente se alongar nesse assunto, até porque você não quer saber exatamente o que é o mercado, acho que você já conseguiu pegar bem esse resumo. Você quer saber o que o Lula pode fazer com o mercado e com a nossa economia, e eu vou te dar essa resposta agora. Bom, você já entendeu que o mercado é formado por todos nós, independente se a pessoa investe ou não e se tem dinheiro ou não. E aí você ainda está se perguntando, por que o Lula odeia tanto o mercado? Bom, você sabe que o dinheiro não cai do céu, infelizmente. Um dinheiro fácil para a sociedade, ele gera inflação. E esse dinheiro fácil vem muitas vezes e principalmente por taxas de juros mais baixas para você estimular a economia ou por auxílios financeiros desproporcionais para a população. Mas parece que o Lula não entende nada disso. O Lula adota uma política de gastos totalmente indisciplinada e que não tem qualquer preocupação com a saúde fiscal do nosso país. O atual presidente acha que é só baixar os juros e dar dinheiro para todo mundo que está tudo certo. Só que se ele fizer isso, aquele famoso ditado popular é invertido. Depois da bonança, vai vir a tempestade e não o contrário. E essa tempestade tem nome, inflação. Só que se o Banco Central está vendo que essa é a política, esse é o perfil de Lula, ele tem que fazer uma coisa, ele tem que segurar os juros mais altos por mais tempo, porque senão ele vai contribuir ainda mais e ser ainda mais estimulativo para que essa taxa de juros fique ainda mais elevada. E é aí que o Lula fica furioso. Você pode achar que é implicância política minha, posicionamento político aqui, mas não tem nada disso. Basta a gente ver o que aconteceu com outros países que fizeram a mesma coisa. Olha só esse exemplo na Turquia para você entender bem. Antes de a gente falar o que aconteceu na Turquia, eu queria trazer um tema importante para vocês, que é a independência do Banco Central. Desde fevereiro de 2021, o nosso Banco Central aqui no Brasil é independente, graças a Deus. Mas o que isso quer dizer? Que o presidente, ou seja lá quem for, ele não pode interferir na política monetária do país ou na decisão da taxa de juros, seja ele quem for. E essa decisão fica restrita somente ao Banco Central. Mas por que isso é importante? Por que essa independência do Banco Central é tão importante? Porque o presidente, muitas vezes, como é o caso atual,
não tem qualquer conhecimento sobre a economia e faz uso da política monetária atual para beneficiar suas promessas de campanha, sem qualquer comprometimento com o futuro, porque no final o mandato dele durou só 4 anos ou no máximo 8. Então, quando não há independência do Banco Central, os presidentes, né, em alguns casos, fazem isso sem se preocupar com o que vai acontecer com a economia lá daqui a 5, 8 ou 10 anos. A Turquia, por exemplo, que não tem um banco central independente, teve o seu governo fazendo esse tipo de coisa e ele baixou agressivamente a taxa de juros enquanto a inflação estava disparando. Para quem entende o básico de economia, sabe que isso é totalmente surreal. Você não pode baixar a taxa de juros enquanto a inflação está disparando. Só que o resultado disso, na Turquia, que estava com uma inflação de 10%, a inflação na Turquia foi lá para 85% e acabou com a economia do país. Agora você imagina, e Turquia foi só um exemplo, tá, pessoal? Agora você imagina a preocupação no mercado, depois dessa independência do Banco Central estar sendo questionada por Lula. É bem capaz de acontecer a mesma coisa aqui no Brasil, de Lula baixar os juros ali na marretada e acabar com a nossa economia. Daqui a pouco a gente vê a inflação explodindo. Isso, no final, vai prejudicar quem ele diz tanto apoiar, que são os mais pobres. A gente sabe que a inflação explodindo prejudica, no final, os mais pobres. E Lula acaba sendo contraditório no que ele tanto propõe. E o Banco Central fica na outra ponta tentando equilibrar esse jogo para poder ter uma inflação controlada e, sim, quando ele vê a inflação controlada, ele poder baixar a taxa de juros e tudo ficar num patamar neutro. Mas aí você me pergunta, Anderson, o Lula pode fazer isso na canetada? Ele pode acabar com a independência do Banco Central? Sozinho, não. O Lula, para fazer isso, ele precisaria de um apoio no Congresso que ele não tem hoje. Mas só que ele está escolhendo uma outra opção. Ele está transformando isso em uma guerra, aqui política, e está fazendo com que toda a massa, a população que tanto elegeu ele, veja o Banco Central como um vilão, ainda que essas pessoas nem saibam o que significa a Selic. E aí o que ele ganha com isso? Uma força gigante de pressão social que a gente sabe que é muitas vezes motor, para despertar ali o interesse do Congresso e converter muita gente que não era pró essa decisão. Ainda que esse risco seja grande, a gente tem pelo menos até 2024, quando o atual mandato do Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central e eleito muitas vezes melhores do mundo, acabe. Tá? E o Lula já deixou claro que quando acabar o mandato dele, pelo menos vai rever essa independência. Isso se ele não fizer antes, mas pelo menos até 2024 a gente tem essa autonomia, de certa forma, garantida no papel. Mas só lembrando que já estamos em 2023 e que 2024 é logo ali, então 2025 já promete ter um Banco Central que seja dependente, entre aspas, e a economia pode ficar com um prêmio de risco muito maior. E o mercado, como olha sempre no horizonte muito mais longo, já antecipa toda essa preocupação. Então, senhores, não existe economia desenvolvida, próspera e com inflação controlada que tenha um banco central que não seja independente. Essa conquista que a gente teve lá em 2021, quando isso foi protocolado, é de suma importância para que o nosso país desperte não só mais investimento estrangeiro, quanto tenha uma inflação, uma taxa de juros e todas as outras políticas econômicas que não sejam definidas por vontade de governo, e sim por pessoas competentes no assunto, e que saibam controlar aquilo independente de vontades políticas. E o Brasil não pode dar esse passo para trás. O Lula não pode acabar com a Bolsa de Valores, como você viu nesse título, mas ele pode destruir a nossa economia fazendo isso, o que é tão grave quanto. E se você quiser saber como é que você pode ganhar dinheiro nesse cenário, tem um link aqui na descrição para você agendar uma consultoria exclusiva comigo, porque eu vou te mostrar como é que você pode proteger a sua carteira e te mostrar as ações que podem ter o melhor retorno, independente de qualquer cenário, seja aqui no Brasil ou lá fora. O link está aqui na descrição, não deixe de se inscrever no canal e eu te espero lá no Zoom, na nossa consultoria.